Declaro aberta a sessão solene e inaugurados os trabalhos da segunda sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. Compõe a mesa com esta presidência o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, o excelentíssimo senhor ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, senhor Onyx Lorenzoni, o excelentíssimo senhor procurador-geral da República, senhor Antônio Augusto Aras, a excelentíssima senhora primeira secretária da mesa do Congresso Nacional, deputada Soraya Santos. Convido a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional a ser executado pela Banda dos Fuzileiros Navais.
Hino nacional, executado pela Banda dos Fuzileiros Navais do Distrito Federal. Você segue acompanhando com a gente essa sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos para esse ano de 2020. Gostaria de fazer alguns registros importantes de autoridades que nos prestigiam nesta sessão solene de hoje. Ao presidente da mesa do Congresso Nacional no período de 91 a 93, senador Mauro Benevides. Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, senhora ministra Tereza Cristina. Senhor ministro de Estado da Cidadania, ministro Osmar Terra. Ministro, Estado-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro Jorge Oliveira. Agradecer a presença dos senhores embaixadores, embaixador do Estado da Palestina, embaixador da Ucrânia, embaixador da República Libanesa, o embaixador da República Federal da Alemanha, da República de Cuba, da República de Belarus, do Reino do Marrocos, do embaixador do Japão, embaixador da Finlândia, a delegação da União Europeia, da República da Croácia, da República Italiana, representando o ministro de Estado da Defesa, o vice-chefe de Logística e Mobilização, vice-almirante Sérgio Marinho, representando o ministro da Ciência e Tecnologia, secretário executivo, deputado Júlio Semeghini, representando o comandante da Marinha, o chefe do Estado-Maior da Armada, almirante de esquadra Celso Luiz Nazaré, representando o comando do Exército, o secretário de Economia e Finanças do Exército Brasileiro, general Valério Stumpf Trindade, representando o comandante da Aeronáutica, o chefe de Logística e Mobilização do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Major Brigadeiro do Ar João Tadeu Fiorentini, o vice-governador do Distrito Federal, senhor Paco Brito, a senhora vice-presidente, deputada ministra Ana Arraes, do Tribunal de Contas da União, Corregedor Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, senhor Rinaldo Reis Lima, os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, desembargador Luiz Fernando, senhor André Luiz, senhor Marcos Vinícius e a desembargadora Candice Jobim. Cumprimentar, em nome da minha esposa Liana, todas as mulheres presentes nessa solenidade e agradecer profundamente o Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília pela presença. Convido o excelentíssimo senhor ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, ministro deputado Onyx Lorenzoni, a entregar a mensagem do Poder Executivo ao Congresso Nacional. Essa é a parte simbólica, né, de diretrizes do governo, da administração federal para o ano de 2020, que eles compartilham com o Congresso Nacional. E aí as prioridades do governo são apresentadas ao Congresso, o Congresso Nacional vai debater essas prioridades, propor modificações, enfim, sugerir novas prioridades a partir do que é agendado, a partir do que é estabelecido pelo governo. E como a gente tem repetido para você aqui ao longo dessa nossa cobertura, questão da reforma administrativa e também tributária, que inclusive o Congresso tem tocado, e a parte do governo, nesse caso, vai ser muito mais de indicações de possíveis modificações em relação à proposta ou às propostas que o Congresso Nacional tem apresentado. Daqui a pouquinho, a deputada Soraya Santos vai fazer a leitura dessa mensagem. Do Congresso Nacional, deputada federal Soraya Santos irá proceder à leitura da mensagem do excelentíssimo senhor presidente da República. Começo cumprimentando o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, e em seu nome quero cumprimentar todos os senadores dessa casa,
Gostaria de cumprimentar o meu presidente, Rodrigo Maia, em seu nome, e também cumprimentar todos os parlamentares, nossos pares da Câmara dos Deputados. Ministro Dias Toffoli, ao cumprimentá-lo, quero cumprimentar um poder muito especial para esse país, e ao cumprimentá-lo, cumprimento todo o poder judiciário. Quero cumprimentar o ministro Onyx e, em seu nome, cumprimentar todos que compõem o terceiro poder, que é o poder executivo que se faz representar. Cumprimentar o nosso procurador, Augusto Aras, e, em seu nome, cumprimentar todos os operadores de direito que são tão necessários na aplicação das leis que são elaboradas nessa casa. Faço nesse ato a leitura das palavras do presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores congressistas, primeiro quero agradecer a Deus por estar vivo. Segundo, agradecer ao povo brasileiro pelo mandato a mim confiado, o qual estou honrando com muita lealdade e verdade. Nessa mensagem, depois de um ano de governo, temos o orgulho de apresentar um novo Brasil. A capacidade produtiva e de iniciativa do povo brasileiro estava sendo limitada, constituindo-se em um sério perigo para o país, e isso deveria ser enfrentado com coragem, esforço e dinamismo. A partir da vitória nas eleições de 2018, começamos a pavimentar o nosso caminho da prosperidade e o país começou a trilhar o caminho da liberdade e a ganhar projeção mundial. Necessitávamos reduzir o Estado gigantesco, lento, burocrático e oneroso para os cidadãos pagadores de impostos e combater a corrupção, a violência, reerguer a economia e valorizar a família, que é a base da nossa sociedade. Iniciamos diminuindo o tamanho da máquina pública, reduzindo o número de ministérios de 29 para 22. Passamos a atuar em defesa dos interesses do país, apresentando uma mensagem firme e verdadeira ao mundo, construída a partir dos pilares que sustentam a ordem econômica e social, sempre levando em consideração os anseios ideais do nosso povo. No passado, o Brasil foi distanciado das grandes potências mundiais e dos centros tecnológicos. Tivemos independência e disposição para levar adiante uma proposta de mais liberdade para o país. Realizamos missões amplamente frutíferas, mantivemos diálogos produtivos com diversos países e avançamos em questões fundamentais para a reinserção do Brasil no mundo, visando a prosperidade do país e do povo brasileiro. O viés ideológico deixou de existir em nossas relações com o exterior. O mundo voltou a confiar no Brasil. Em um ano de governo, nós avançamos em importantes acordos que vão intensificar e simplificar as trocas comerciais e investimentos com o mundo. Enquanto presidente da nação, o nosso desejo é o de realizar boas parcerias para o Brasil, por meio das quais teremos melhores condições de agregar valores de forma sustentável aos nossos recursos naturais. Em 2020, temos a oportunidade de continuar o processo de acessão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Essa acessão contribuirá para a melhoria da eficiência dos gastos do Estado e da prestação de serviços públicos de qualidade, simplificação tributária, desenvolvimento da infraestrutura e fortalecimento da produtividade, melhoria do meio ambiente, melhoria do ambiente de negócios, aumento do investimento em pesquisas, desenvolvimento e inovação, apoio ao ingresso dos trabalhadores na economia formal, fornecimento de educação pública de qualidade em todos os níveis, redução da pobreza, fortalecimento das ações voltadas ao combate da corrupção, redução de desigualdades e promoção da sustentabilidade ambiental. Daremos ainda mais ênfase aos esforços para aumentar os nossos fluxos globais de comércio e investimentos, promovendo a renovação das relações e em busca de parcerias estratégicas com todos os países que tenham interesse em trabalhar pela paz, liberdade e prosperidade. Nosso governo está promovendo uma série de realizações que já estão trazendo benefícios, tanto para a sociedade quanto para os investidores e o setor empresarial aqui no Brasil.
Nossa taxa básica de juros, Selic, está em níveis mínimos históricos. A inflação sob controle. A Bolsa bateu sucessivos recordes e o risco Brasil diminuiu significativamente. Com respeito ao nosso povo, faremos muito mais pelo Brasil. Os números mostram ainda que caminhamos para um ambiente fértil de emprego e prosperidade. Melhoramos o ambiente de negócios, proporcionando mais oportunidades para que os empreendedores prosperem. Com isso, já começamos a melhorar a geração de empregos e renda. Para proporcionar infraestrutura integrada e confiável para a mobilidade segura e eficiente de pessoas e bens, com vistas ao aumento da competitividade nacional e à retomada do crescimento econômico brasileiro, o governo atuou em quase 300 projetos considerados prioridade nacional nos setores de transporte, energia elétrica, petróleo e gás, parques nacionais, defesa, segurança pública, educação, saúde, telecomunicações, desenvolvimento regional, licenciamento ambiental e desestatizações de empresas públicas. Esse conjunto abrange um potencial de mais de 900 bilhões em investimentos a serem realizados durante os períodos dos contratos nos próximos 30 anos. Pela primeira vez em 2 décadas, pequenos, médios e grandes produtores rurais voltaram a trabalhar juntos. Unificamos no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento todas as políticas voltadas para as demandas do agro e do setor rural. Tivemos produções recordes, fechamos diversos acordos e abrimos novos mercados para os produtos brasileiros. Para 2020, propomos fomentar e incentivar o potencial econômico do meio ambiente, além de promover oportunidades de negócios sustentáveis. O Brasil avançou não apenas no âmbito econômico, tornou-se um país mais fraterno, que cuida dos brasileiros e de qualquer pessoa presente no território nacional. Devemos destacar o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, o Pátria Voluntária, que tem por essência fomentar a prática do voluntariado como um ato de humanidade, cidadania e amor ao próximo. Em 2019, milhares de pessoas viram-se obrigadas a deixar a Venezuela e adentrar em nosso país, em um êxodo de grandes proporções na América Latina. Mesmo em um contexto de restrição orçamentária, trabalhamos para oferecer condições dignas e esperança para iniciar uma nova vida. Em 2020, temos como objetivo continuar melhorando nossas políticas públicas para todos. É imperioso garantir educação de qualidade e formação suficiente para a população brasileira exercer a cidadania e alcançar pleno potencial de liberdade. É urgente melhorar o acesso e a qualidade à saúde e a eficiência na gestão de serviços e recursos. Aumentar a segurança da população brasileira é um grande desafio e uma meta do nosso governo. A violência e a impunidade assolavam o povo brasileiro. Em 2019, o Brasil reduziu de forma expressiva a violência. Permanecemos desconstruindo a inversão de valores que há muito imperou no nosso país para devolver de vez a paz aos brasileiros. A aprovação da nova Previdência foi um sinal mais do que claro de que o Brasil está no caminho certo e de que existe um entrosamento entre os poderes em prol do Brasil. Outros projetos em tramitação em nosso parlamento ao longo de 2020 precisam da devida apreciação e votação, de modo que o Estado atenda às legítimas aspirações da sociedade brasileira, registrando marcos históricos de conquista, dentre os quais podemos citar o projeto da reforma tributária, do contribuinte legal, do programa Verde e Amarelo, da independência do Banco Central, da privatização da Eletrobras, do plano de promoção do equilíbrio fiscal.
do novo marco legal do saneamento e do Plano Mais Brasil, composto pelas PECs emergencial, do Pacto Federativo e dos fundos públicos. Sabemos que a missão é árdua, mas com dedicação, responsabilidade, espírito público e com a união, atingiremos nosso objetivo, que é construir um Brasil grande e mais justo para todos. E essa construção passa necessariamente pelo nosso parlamento. O Brasil já mudou e agradecemos imensamente ao Congresso Nacional por construir conosco este momento. Um momento de muitos resultados positivos e de esperança para a nossa nação. Em 2020, continuaremos trabalhando em prol do nosso Brasil e da nossa democracia. Esperamos e confiamos que a voz da população brasileira seja ecoada no Congresso e que seus anseios prevaleçam acima de tudo. Ao entregar essa mensagem às senhoras e aos senhores parlamentares e, assim, à sociedade, deixamos a certeza de que juntos estamos criando as condições para colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Temos o dever de garantir um futuro melhor para os nossos filhos e para os nossos netos, honrando as futuras gerações. Muito obrigada, Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Mensagem do presidente da República, lembrando que é uma introdução, os principais pontos da mensagem do presidente para o Congresso Nacional, porque é um texto longo, mas deu para a gente prestar bastante atenção no que o presidente coloca como prioridades do governo para este ano. O ministro Dias Toffoli vai falar já então em nome do Supremo Tribunal Federal. Aliás, ele entrega a mensagem do Poder Judiciário para o Congresso Nacional. Também um ato simbólico de demonstração de prioridades do Poder Judiciário para o Congresso Nacional. O Poder Judiciário, portanto, apresenta um volume grande, que certamente não dá para ser lido num momento como esse, mas todos os anos, nesse momento, há essas apresentações. Voltando rapidamente aqui ao que o presidente da República mandou para o Congresso Nacional, a gente destaca a questão da privatização, da Eletrobras, a PEC emergencial, o Pacto Federativo, e agora Dias Toffoli fala pelo Supremo Tribunal Federal. Boa tarde a todos. Querido presidente do Congresso Nacional e do Senado da República, senador Davi Alcolumbre, na pessoa de quem cumprimento as senhoras e senhores parlamentares. Querido presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia, senhor ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, na pessoa de quem cumprimento os membros do Poder Executivo, senhora primeira secretária da mesa do Congresso Nacional, deputada federal Soraya Santos, uma lutadora dos direitos das mulheres em nosso país. Senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público. Senhoras e senhores conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. E aqui, as senhoras e os senhores viram que são dois relatórios. O relatório do Supremo Tribunal Federal e outro, o relatório do Conselho Nacional de Justiça, que são apresentados ao Parlamento brasileiro na data de hoje. Senhoras e senhores servidores e colaboradores desta Casa, a Câmara dos Deputados e da Casa do Senado da República. Eu que tive a oportunidade de aqui trabalhar e aprender de 1995 até o ano de 2000. E foi, sem dúvida, a minha melhor experiência profissional, meu local de aprendizado, e tenho muitos amigos aqui, servidores e colaboradores dessa casa. Senhoras e senhores profissionais da imprensa, senhoras e senhores, é sempre significativo esses momentos de tradição. Marcar o início da sessão legislativa deste ano de 2020, a segunda sessão legislativa da 56ª legislatura
é algo a ser comemorado. A democracia no Brasil mostra força nesses momentos e mostra a sua tradição histórica de mais de 200 anos de um parlamento funcionando. É uma honra, portanto, para mim, estar aqui em nome do Poder Judiciário da Nação e uma satisfação particular pelo fato de aqui ter trabalhado, estar nessa solenidade de natureza tipicamente republicana e democrática, marcando o início da sessão legislativa. Estou aqui para transmitir a mensagem do Poder Judiciário ao Congresso Nacional e para trazer os relatórios de atividades do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça relativos ao ano de 2019. Senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores membros do Poder Executivo, do Poder Judiciário, das funções essenciais da Justiça, representantes da sociedade civil, imprensa, senhoras e senhores, destaco desde logo a importância e a relevância do poder legislativo no coração do regime democrático. E não é por outro motivo que tanto o Poder Executivo, presidente Davi, presidente Rodrigo, deputada Soraya, vem a este Parlamento para entregar publicamente o relatório de suas atividades e as suas perspectivas. Exatamente é o respeito ao voto de cada um das senhoras e dos senhores parlamentares, que representam na multiplicidade e na pluralidade de uma sociedade complexa como a brasileira, a representação aqui diante de nós de cada um do povo brasileiro, de cada qual do cidadão brasileiro. É por isso que esses momentos são de maior reverência, porque aqui está o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, Poder Executivo, entregando à mão daqueles que representam a pluralidade do povo brasileiro os seus relatórios de atividade. É exatamente o Poder Legislativo o espaço no qual, por excelência, se realiza o princípio democrático. É aqui que a vontade popular se realiza, onde a vontade popular se converte em palavra de ordem, a ser cumprida por todas as outras instituições e por todos os outros poderes, porque quem decide o futuro no dia a dia da nação brasileira é cada um das senhoras e senhores deputadas, deputados, senadoras e senadores. Como sempre tenho dito e repetido, o Legislativo cuida do futuro, o Executivo cuida do presente e o Judiciário resolve os conflitos que resultaram no passado já vivido. Não podemos deixar de ter em mente essa divisão de competências tão clássica e que mostra o verdadeiro papel de cada um dos poderes. E por que não relembrar? Só são 3 poderes. No Brasil, assim como no mundo ocidental democrático, somos 3 poderes. E reverenciando aquele que representa o desejo do futuro, hoje aqui, Executivo e Judiciário, entregando as suas atividades ao povo brasileiro. Poder Executivo é o ambiente da materialização da vontade que repercute a partir dos desejos e das políticas públicas aqui aprovadas. Cabe ao Judiciário, por outro lado, não ter desejos,
Por isso que ele não é eleito. Por isso que ele tem outro tipo de formação. Porque o judiciário ele deve cumprir, ao lado das funções essenciais da justiça, Ministério Público, advocacia privada, advocacia pública e defensoria pública, o desejo do povo brasileiro, materializado nas leis, nas normas, nas emendas constitucionais e na Constituição da República, e respeitando a condução das competências que são realizadas pelos governantes do Poder Executivo no dia a dia do seu exercício. Cabe ao Judiciário pacificar os conflitos que surgem no seio da sociedade, que pelos outros meios de solução de controvérsia eventualmente não tenham sido solucionados. Conforme ressaltei em discurso que proferi nesta manhã, na abertura do ano do Judiciário, em que tive a honra das presenças do senhor vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, representando o presidente da República, Jair Bolsonaro, de suas excelências, o presidente do Congresso Nacional e do Senado da República, senador Davi Alcolumbre, de sua excelência, o deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e de todos os entes das funções essenciais da Justiça, tive a oportunidade de dizer do orgulho que todos nós, brasileiros, temos que ter do nosso Poder Judiciário. E isso está expressado nesses relatórios de atividades, seja do Supremo, seja do Conselho Nacional de Justiça. Nosso Judiciário é dos mais produtivos do mundo. O relatório Justiça em Números revelou que, em 2018, o número de processos em tramitação em todo o país diminuiu 1 milhão. Foram 32 milhões de decisões terminativas de processo. São raros os países do mundo, mesmo entre os de população maior que a brasileira, que tem tantos processos em tramitação. Foram proferidas 32 sentenças terminativas, o que dá uma média de 1.877 sentenças por magistrado no Brasil. O resultado alcançado pelo Judiciário nos últimos anos se devem, não há dúvida nenhuma, em grande medida às políticas públicas formuladas e implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça, que foi desenhado e pensado por essas ambas casas da nação brasileira, o Senado da República e a Câmara dos Deputados, exatamente permitindo que haja uma política nacional para o judiciário brasileiro. Isso tudo é resultado também da harmonia e da colaboração entre os poderes, em especial o Congresso Nacional e o Poder Executivo, os quais têm viabilizado a concretização dos projetos e medidas necessários à modernização da justiça brasileira. É muito importante nós termos em mente aqui, presidente Davi, presidente Rodrigo, ministro Onyx Lorenzoni, Vossa Excelência, que neste ato representa o Poder Executivo brasileiro, que nós temos e somos um país de otimismo. Veja, deputada Soraya, há 36 anos atrás, o nosso problema era: vamos ter eleições diretas para presidente da República ou não? Há 31 anos atrás, era o Congresso Constituinte promulgando nessa mesma mesa. E neste mesmo momento eu relembro a imagem de Ulisses Guimarães erguendo a Constituição e esse plenário o ovacionando. Momento só repetido recentemente, com a aprovação da reforma da Previdência, que também representou um momento
de simbolismos dos mais fortes desse Congresso Nacional. Nós tínhamos o problema de eleições diretas, problemas da redemocratização, um problema de um judiciário que nem todos tinham acesso. Nós tínhamos, quais outros problemas? Nós não tínhamos uma moeda estável. Nós tínhamos que enfrentar a inflação. Nós tínhamos o problema da dívida externa, que parecia que nunca seria possível pagá-la. Nós tínhamos o problema da assistência social e do combate à miséria. Nós tínhamos o problema de dar uma saúde e uma educação universal. Nós tínhamos o problema da proteção das minorias. Nós tínhamos um problema da defesa dos direitos e garantias fundamentais. Este Congresso Nacional, com apoio também do Executivo e do Judiciário, traz à tona para 2020 uma pauta em que esses problemas já não são os mesmos de 36 anos atrás. Não são os mesmos problemas de 30 anos atrás. Não são os problemas da necessidade do ajuste fiscal numa federação complexa. Presidente Davi, presidente Rodrigo, ministro Onyx Lorenzoni, nós somos um país que tem o dever, e nós, como os representantes e agentes públicos, não podemos renunciar a esse dever de sermos otimistas. Feliz da nação cujos problemas que ela vai enfrentar em 2020 não são os problemas de 1985, não são os problemas de 1988, não são os problemas de 1997 e 98, não são os problemas de 2002, 2003. Não é um problema de se ter a dúvida se todos os espectros da política brasileira vir a governar o Brasil, porque hoje a Constituição de 88, a instituição e a democracia do Brasil está consolidada na medida em que todos os espectros ideológicos já assumiram a cadeira de presidente da República, seja de centro, seja de centro-esquerda, seja de centro-direita, seja de esquerda, seja de centro novamente, seja de direita. A nossa democracia mostra vitalicidade. A nossa democracia mostra um país responsável, um país que soube, através dos seus poderes, deste Congresso Nacional principalmente, mudar os problemas do país. Os nossos problemas não são os mesmos do passado. É com muita honra e alegria que faço esse pronunciamento em nome do Poder Judiciário da nação brasileira para dizer a vossas excelências, integrantes do Congresso Nacional, deputadas, deputados, senadoras e senadores, que nós temos um país que avança. Nós temos um país que tem uma responsabilidade enorme com os seus cidadãos, mas que tem nos poderes da República e nas suas instituições pessoas que honram os cargos que ocupam e que resolvem os problemas do dia a dia da nação brasileira. Feliz 2020, que Deus abençoe o nosso país. Esse é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, trazendo, portanto, a mensagem do Poder Judiciário ao Congresso Nacional, ele ressaltando, portanto, o papel do Legislativo como o exemplo da democracia sendo exercida diariamente. O relatório de atividades do Senado Federal e do Congresso Nacional do primeiro ano dessa legislatura. Peço à Secretaria que distribua aos membros da mesa. Ministro Onyx. Presidente do Congresso entregando o relatório sobre os trabalhos do Senado Federal. Ele que é presidente do Senado Federal também, senador Davi Alcolumbre.
Tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. Rodrigo Maia que vai falar da tribuna. Você que está nos acompanhando pela Rádio Câmara, normalmente os que falaram antes, falaram já na mesa, agora Rodrigo Maia, presidente da Câmara, na tribuna, onde normalmente os deputados fazem os discursos. Bem, boa tarde a todos. Cumprimento o presidente do Congresso Nacional, o meu amigo senador Davi Alcolumbre, cumprimentando o presidente do Senado, cumprimento a todos os senadores e senadoras. Cumprimento o presidente Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que vem exercendo um papel importante desde que assumiu a presidência do Supremo, um papel importante de construção de diálogo e de harmonia entre os poderes. Cumprimento o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, minha amiga Soraya, cumprimentando a deputada Soraya, cumprimento todas as deputadas, todas as parlamentares presentes, cumprimento meu amigo Onyx Lorenzoni, ministro de Estado, que contou no ano passado, continuará contando com a Câmara de Deputados no ano de 2020, cumprimento a ministra Tereza Cristina, cumprimentando a ministra Tereza Cristina, cumprimento a todos os ministros de Estado presentes. Cumprimento representantes das Forças Armadas, embaixadores, na pessoa do embaixador do Líbano, embaixador Joseph, e também da Palestina, embaixador Ibrahim. Cumprimentando a eles, cumprimento a todos os embaixadores presentes no plenário da Câmara. Cumprimento os membros do Poder Judiciário, a pessoa da doutora Candice Galvão Jobim. Senhoras e senhores, hoje retomamos os trabalhos do Congresso Nacional para a segunda sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. Acredito que esta é uma legislatura especial, que teve um começo vitorioso. E não se trata de uma vitória trivial, do sucesso de governo sobre oposição ou de um partido sobre outro. Trata-se de uma vitória do poder legislativo. O Congresso está passando a ocupar um lugar que é seu por direito, como o epicentro do debate e da negociação em torno das questões vitais para o desenvolvimento do nosso Brasil. Votamos proposições de grande importância no ano passado, sobre os temas mais diferentes. Para ficar em poucos exemplos, aprovamos a reforma da Previdência, o novo marco legal do saneamento, a notificação compulsória de casos de suspeita de violência contra a mulher e a regulamentação do dano moral decorrente da prática de violência contra a mulher. Asseguramos tratamento tributário adequado para o setor de informática e automação central na modernização do país. Aprovamos o Revalida, endurecemos as penas para imposição de maus-tratos aos animais, aprovamos o pacote anticrime, modernizando o processo penal brasileiro e muitas outras matérias. Mas também alteramos de forma decisiva o desenho institucional do Poder Legislativo ao transformar o perfil do orçamento. O orçamento impositivo é uma das traduções mais claras da importância do debate que ocorre em nossas casas legislativas. Pela primeira vez, temos um instrumento que garante que as decisões do Congresso nortearão, de fato, o emprego dos recursos públicos. E garante isso não aos parlamentares, mas aos seus eleitores, à população brasileira. Trata-se de levar a sério o processo de alocação de dinheiro público da forma mais democrática e transparente possível. Este ano já sentiremos, não só o Congresso, mas toda a sociedade, os efeitos dessa mudança. A ela se somarão, a partir do trabalho conjunto do Poder Executivo, da Câmara e do Senado, outras importantes medidas estruturais, como a reforma tributária e a reforma administrativa. Por fim, não poderia deixar de frisar que as garantias fundamentais
votadas pela Assembleia Nacional Constituinte ao longo desses mais de 30 anos, têm encontrado no Supremo Tribunal Federal uma salvaguarda inflexível, firme e vigilante. Há pela frente, contudo, o enorme desafio coletivo de levar ao nosso povo as promessas de solidariedade e bem-estar social que tornarão o nosso país menos injusto e mais fraterno. Existem muitas estratégias possíveis para alcançar essa finalidade. O momento que o país atravessa, entretanto, é de grave crise fiscal. Ele nos remete a um único caminho, o da responsabilidade fiscal, que permitirá, em curto prazo, que gastemos menos com a estrutura do Estado e mais com políticas sociais para a nossa população. Temos que construir meios para aumentar a produtividade do setor público, bem como para investir melhor os recursos destinados às políticas públicas. Termino aqui com um convite ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo para que continue a dar as mãos ao Parlamento nessa tarefa árdua, porém urgente e necessária, de assegurar as condições políticas, institucionais e econômicas para a modernização do Brasil, para a geração de empregos, para a promoção da justiça social, para a garantia de paz e prosperidade para o nosso povo. Muito obrigado e um 2020 repleto de sucesso para todos nós. Presidente da Câmara dos Deputados, fazendo, portanto, o discurso referente à Câmara em relação aos trabalhos para este ano de 2020. Um dos destaques da fala do presidente da Câmara é o tema mesmo que tem sido norteador de todas as informações e mensagens trazidas até aqui, que é a questão fiscal do país, a necessidade de reforma tributária e também a redução do tamanho do Estado, isso a partir de reformas administrativas. Segue a sessão solene para a abertura dos trabalhos e agora, mais uma vez, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Gostaria de agradecer profundamente o carinho do Parlamento brasileiro, especialmente em nome do presidente Rodrigo Maia, um amigo, um líder que tem conduzido com maestria esta casa, a Câmara dos Deputados, com espírito de conciliação, de entendimento e de diálogos constantes, e que utilizou da tribuna nesta sessão de abertura do ano legislativo e que tem sido fonte de inspiração para todos nós. Em seu nome, Rodrigo, em nome da deputada Soraya, cumprimentar os 513 deputados e deputadas que nos ajudam no dia a dia da construção deste grande país chamado Brasil. E da mesma forma, não seria diferente, agradecer o carinho de todos os senadores e senadoras que, ao longo do ano de 2019, no exercício desta grande missão de presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional, me ajudaram com os seus aconselhamentos, com as suas orientações, sempre no intuito de pacificarmos o Senado, ajudarmos a pacificar o Brasil, que de fato é o que a sociedade brasileira espera de todos nós. Portanto, eu inicio as minhas palavras de profundo agradecimento a todos os líderes, a todos os senadores, a todos os senadoras, a todos os deputados e a todas as deputadas que construíram juntos as decisões políticas acertadas para um momento na história nacional onde cada um tem a capacidade de deixar o seu nome gravado na história da nossa República. Gostaria de agradecer a todas as autoridades que prestigiam esta solenidade de instalação da segunda sessão legislativa da 56ª legislatura do Congresso Nacional. A presença de Vossas Excelências, Presidente Ministro Dias Toffoli,
Doutor Procurador-Geral da República Augusto Aras, ministro Onyx Lorenzoni e demais autoridades, demonstra o compromisso de todos nós com o pleno funcionamento das nossas instituições, em um regime verdadeiramente democrático. Exatamente há um ano, eu presidia uma solenidade como esta. O Congresso é o mesmo, que emergiu da vontade popular expressa pelo voto de cada eleitor brasileiro. Mas não é exagero em afirmar que o Brasil de hoje não é o mesmo Brasil que existia há um ano atrás. Este parlamento, um parlamento amplamente renovado, teve a oportunidade, em 2019, de mostrar a que veio. Chegamos a 2020 com a convicção de que a vontade popular encontrou eco no esforço diário dos membros do Congresso Nacional. Trabalhamos muito, tanto que no Senado Federal, por exemplo, 325 matérias foram deliberadas ao longo do ano. O maior número de deliberações no primeiro ano de uma legislatura em mais de 2 décadas. Na Câmara dos Deputados não foi diferente, com mais de 124 matérias analisadas. Senadores e deputados souberam atender ao chamado da população e fizeram valer os seus mandatos, com firmeza, com trabalho e com muito empenho. Se pudermos sintetizar o propósito do parlamento que ora, presido com muita honra, elegeremos a palavra produtividade. Sim, a palavra produtividade, porque foi um trabalho extremamente produtivo de todos nós, porque permitiu resultados importantíssimos e históricos. O mercado de trabalho avança em uma trajetória de recuperação. Nossa economia se prepara para crescer de forma consistente. A inflação segue controlada e os juros baixos. Senhoras e senhores, a falta de trabalho não é apenas o mais perverso indicador econômico de um país. O desemprego é, sobretudo, a maior afronta à cidadania. É o gatilho da desesperança para uma sociedade. Criar um ambiente propício à retomada de postos de trabalho foi e continuará sendo o objetivo maior do esforço e do empenho deste Congresso Nacional com as mudanças que votamos e mudanças que votaremos em favor da recuperação do país. Temos novos desafios para 2020, mas vejo um Estado cada dia mais preparado para se desenvolver em matéria econômica, política e social. A reforma da Previdência aprovada no ano passado é exemplo importante desse esforço conjunto, uma medida inadiável, porém, sempre colocando a justiça social como nosso foco principal. O protagonismo do Congresso Nacional foi e sempre será indiscutivelmente decisivo nessa empreitada. Esse mesmo empenho em mostrar resultados, senhoras e senhores, será necessário este ano. Iniciamos o ano com uma agenda repleta de pautas improrrogáveis. A reforma tributária é uma delas. Há muitos anos, a população brasileira aguarda por uma reforma desburocratizante. É preciso oferecer amparo ao empreendedorismo e simplificar a vida dos brasileiros, simplificar a vida de todos. Por isso, a reforma tributária esperada há quase 30 anos é tão necessária para o crescimento brasileiro. Uma reforma
logicamente que não castigue ainda mais o bolso dos nossos cidadãos, mas que, ao contrário, promova um renovado ambiente de negócios com mais empregos e com mais crescimento econômico. Ainda neste mesmo caminho, 2020 será o ano em que todos nós nos debruçaremos sobre outros temas importantes ao desenvolvimento do nosso país. Cito como exemplo a PEC emergencial, que completa outras propostas no sentido de conter o crescimento das despesas obrigatórias para todos os níveis de governo, de forma a viabilizar o ajuste fiscal. Já a PEC do Pacto Federativo, do qual sou um fervoroso defensor, até porque sou municipalista por convicção, oferece mais autonomia a estados e municípios brasileiros, por meio da distribuição de recursos, ao mesmo tempo em que amplia a responsabilidade de todos os entes na gestão do erário. Senhoras e senhores, eu posso afirmar que estamos no caminho certo. Estamos no caminho da redução de gasto, do equilíbrio das contas públicas e da sustentabilidade orçamentária. Estamos no caminho do retorno dos investimentos públicos e do estímulo aos investimentos privados, que culminam na geração de novos empregos. E posso afirmar que cada um de nós teve a atuação determinante para que tudo isso fosse possível. Repito, posso afirmar que cada um de nós teve a atuação determinante para que tudo isso fosse possível. O Congresso Nacional demonstrou no último ano eficiência, demonstrou boa vontade, compromisso público e inteligência para a aprovação das medidas importantíssimas. Esse mesmo Congresso Nacional está de portas abertas para o diálogo constante. E tenho a certeza de que iremos construir de forma conjunta e harmônica os melhores caminhos para o nosso país. Este é o nosso sentimento e é de toda a sociedade. Tivemos a maturidade de articular ideias, promover debates, definir diretrizes que estão em consonância com o que a população brasileira espera de seus representantes. Mas, principalmente, fomos ágeis em aprovar medidas de extrema relevância para o país. Este Congresso, senhoras e senhores, mostrou-se conciliador e respeitoso, mas, sobretudo, altivo, forte, defensor intransigente da democracia. O fortalecimento das instituições é o fortalecimento da democracia. Guardião da Constituição, um parlamento a serviço das legítimas aspirações do seu povo, freio e contrapeso de quaisquer excessos, um poder a serviço da República e das sagradas garantias democráticas. O Poder Legislativo afirma-se assim como o grande fiador das mudanças que o Brasil precisa e reitera, aqui e agora, o seu compromisso de zelar pelas liberdades democráticas, bem como o desafio de aprimorar e votar projetos e propostas indispensáveis para que o país retome o trilho da prosperidade. Também seguiremos firmes, com coragem e com muita dedicação. O país espera muito de nós e este Congresso Nacional sabe o tamanho da sua responsabilidade. Nosso compromisso é fortalecer a confiança dos brasileiros junto a este poder. As instituições a que servimos são maiores do que nós, e esse Congresso Nacional sabe a sua grandeza. Declaro, portanto,
Aberta a segunda sessão legislativa da 56ª Legislatura do Congresso Nacional Brasileiro. Mãos à obra. Muito obrigado a todos. Depois de ler a mensagem do Congresso Nacional e as perspectivas de trabalhos para esse ano de 2020, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, termina esta sessão solene de inauguração dos trabalhos para este ano de 2020. Sessão ordinária da